CORS, meus amigos, CORS, de novo, esse mecanismo que sempre que a gente tem que lidar com um servidor de desenvolvimento para front-end, seja Vue, React, seja lá o que for, ele vem nos atrapalhar com os erros de CORS que a gente recebe. Bom, eu fiz um vídeo anterior sobre CORS, que deu uma passada bem ampassando, na verdade aquele vídeo está bem incompleto, mas hoje eu vou abordar a questão de uma maneira bem mais completa, vou explorar com vocês o CORS, vou mostrar o problema que eu estou tendo agora, que já não é o problema que eu tive no último vídeo, um problema diferente agora, e eu vou descer até o miolo da questão para explicar o que eu fiz para me resolver, quais as alternativas e como configurar de fato o nosso sistema para poder lidar em desenvolvimento com a questão do CORS de uma maneira adequada. Então, se você está sofrendo com isso, fica ligado, porque aqui a gente vai tentar destrinchar todo esse problema para a gente poder ficar tranquilo em relação a isso e não se preocupar mais, né? Não ter mais dor de cabeça com isso, se Deus quiser, nos próximos desenvolvimentos, tá bom? Vamos lá. Vou mostrar primeiro para vocês o problema e depois eu vou voltar aqui na questão da solução. Então a questão é a seguinte, eu estou com uma aplicaçãozinha que está aqui. Essa aplicação tem o back-end em Django, o front-end em Vue.js e basicamente é um controle de contas. Eu tenho um controle meu pessoal de contas que eu tenho Excel, em que eu marco as contas que eu já paguei, eu tenho para pagar todo mês e vou marcando para não me perder. E só que no Excel eu queria uma usabilidade um pouco melhor, queria poder colocar num lugar em que eu marcasse, ficasse, já me mostrasse o que está se aproximando do vencimento, o que eu já paguei, deixar verdinho, tirar da lista, sei lá. Fazer alguma coisa que fosse um pouco mais... que o controle ficasse mais amigável para mim do que ficar duplicando linhas numa planilha Excel, tá? Bom, o que deveria estar aparecendo aqui no tipo, né? Eu tenho um cadastro de tipos de conta, deixa eu mostrar aqui no back-end. Aqui tem o Django Admin e aqui eu tenho os tipos de conta. Então tem aqui cartão de crédito, conta de luz, gás, condomínio, né? São alguns exemplos de conta, né? Se eu abrir aqui, você vai ver que tem o nome, uma descrição que eu não coloquei, o dono da conta, que se eu quiser ter mais usuários no sistema, eu já tenho isso aqui, e o dia do pagamento dessa conta. Tudo que eu preciso está aqui, né? Na prática eu só precisava, na real, do nome e o dia do pagamento, que na hora de criar uma conta, se eu vier aqui numa conta de fato, não tem nenhuma agora, se for criar uma aqui no admin, eu vou selecionar um tipo, vou colocar uma data de pagamento, tá? Só que aí que tá, a minha aplicação vai ajudar, essa data aqui tá livre, mas na aplicação ela não tá livre. Nessa aplicação eu seleciono o ano e o mês, e quem preenche o dia vem do build type, né? do tipo da conta. Porque lá tem, se você lembrar, aqui tem um dia de pagamento. Beleza. Então eu quero fazer isso aqui funcionar no Vue.js. E aí, claro, quando eu tiver o dia que eu paguei, de fato, isso aqui sim é livre, que é o dia que eu paguei, eu marco aqui, aí a conta vai sair da lista, ou então ficar verdinha na lista, alguma coisa vai acontecer que vai dizer, olha, você já pagou, não precisa mais se preocupar, tá? Deixa eu voltar aqui na aplicação, tá aqui ela de volta, então aqui tem uma lista de meses que é fixa, uma lista de anos que é sempre o ano atual mais um, que eu não quero também ter não preciso ter muitos anos à frente ou atrás, e no momento não tem nenhuma conta registrada. Se eu tentar, deixa eu abrir até o debugger aqui, se eu tentar criar uma conta agora, se eu não fiz nada, bom, já não funciona aqui, só vou dar um F5, você vai ver que vai dar erro. Tá? Então já deu erro aqui, exatamente o erro de CORS. Então você vê aqui no Build Types, o Build Types são os tipos, deveria carregar essa drop-down aqui, né? Essa combo. Se eu entrar aqui, eu vou pegar a chamada, tá? Então ele vai dizer que deixa eu ver se tem response, nem tem response, mas deixa eu ver aqui que erro que ele está dando. Ele está no cross origin sharing error, missing allow origin header. Então assim, como pelos critérios do CORS, para que eu possa fazer essa requisição, eu preciso que exista um allow origin que o servidor me manda para eu poder mandar essa requisição. Tá? O que eu não estou vendo aqui é que eu deveria ter a chamada de preflight. Eu posso estar enganado, mas em princípio não estou vendo nenhuma chamada de preflight. Acho que é porque eu só estou fazendo get.
Essa parte do preflight eu ainda não entendi 100%, mas ele de alguma maneira identificou, deixa eu voltar aqui e filtrar só por isso aqui, e o order, que quando vem o preflight ele vem no order. Tá? Então, ele chegou a receber uma resposta, só que a resposta dele não fez a ação que eu queria, não me retornou o dado que eu queria, ele só me deu o erro de course. Bom, vamos lá, como é que a gente resolve isso? Né? A primeira parte tem a ver com o último vídeo que eu fiz, aquele que eu fiz com o decorator que está aqui. Esse código aqui é do último vídeo. Eu vou colar esse código aqui no nosso... só para mostrar para vocês que isso pode funcionar. Então eu vou vir aqui nas minhas views. Aqui estão os modelos, né? Não precisa ver, mas vamos aqui nas views. Aqui na view eu vou colar aquele decorator que eu roubei lá do último vídeo. Vou aplicar o decorator. Ops, Ctrl-Z, Ctrl-C, tá bom. E aqui eu tenho um list create build types. Então aqui no list create eu vou colocar esse decorator aqui, pedindo para ele liberar qualquer origem. A partir de agora, com essa view, né, essa view que lista os tipos de conta, eu deveria conseguir vir aqui, dar um F5 e ele carregar os meus tipos. E funcionou. Então essa parte ok. Aqui em BIOS, o que acontece? Eu estou tendo um outro erro de course, entretanto. Eu deveria ter... conseguir listar as contas aqui, eu estou tentando listar, mas ele está dando algum erro. O que é o erro que está dando aqui? Olha, Missing Allow Origin Error, que é a mesma coisa, porque agora esse aqui é outro endpoint. Deixa eu vir aqui, e se eu vier aqui no List BIOS e aplicar o mesmo decorator, eu vou conseguir ver que agora, deixa eu dar um F5 agora, o erro some. Tá? Opa, peraí. Não, tem alguma coisa que eu fiz errado aqui. Deixa eu ver o que foi. List BIOS, por que está dando erro no servidor? List BIOS has no attribute post. Tá. Isso beleza, é porque como essa classe, essa view, não tem o post e eu estou tentando fazer aqui o post, tá? Para esse caso, basta eu tirar aqui, é uma gambiarra que eu estou fazendo, e ele vai agora provavelmente funcionar sem erro. Exatamente, 200 nos dois, só que como eu não tenho conta, ele não vai listar as contas aqui, tá? Eu teria que criar uma. Então beleza, eu coloquei meu decorator e tal. A única diferença que eu fiz de verdade é que em vez de ser dessa forma, eu criei uma pequena mudança aqui, porque eu não preciso de fato fazer nem o post nem o get. Eu posso fazer o dispatch. Então eu posso pegar aqui o underline. Deixa eu trocar os dois. Underline dispatch. Que vai ser o CLS dispatch. Eu poderia, já que eu estou usando o dispatch, eu não precisava nem fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui. Eu poderia fazer mais direto e fazer sem. Porque aqui eu estou criando o wrapper e chamando o wrapper em cima do dispatch da classe. Eu poderia fazer simplesmente direto a função usando o próprio dispatch, mas enfim, isso aqui também vai funcionar. Então agora eu não preciso me preocupar se é post, se é get, ele deveria continuar funcionando aqui, tá? Então ele dá o 200 aqui, não tem problema nenhum, tá? Qual é o problema? Bom, beleza, então esse foi o que eu fiz, em princípio, com uma pequena diferença que eu também vou entrar em uma outra questão com vocês, que eu queria experimentar uma dica que o pessoal falou, que é o seguinte, eu já sabia dessa dica, mas o pessoal também pontuou, que em vez de fazer dessa forma, eu fazer via middleware, porque faz muito mais sentido, em vez de eu pegar, como eu vou querer praticamente para todas as chamadas, eu acho que não tem nenhuma chamada que eu não queira aplicar isso no meu caso, na minha aplicação, tá? Eu quero tirar isso aqui e fazer com que o middleware resolva isso, porque o middleware é aplicado para todas as chamadas. Então eu criei o middleware. Se eu ver aqui em middleware.py, no projeto, tem esse cores allow all origin, e ele vai... Só que aqui eu perco a capacidade de customizar na chamada do middleware. Eu teria que criar um setting no admin, uma variável no admin, não, no settings.py, e chamar essa variável aqui, fazer o import dos settings aqui e colocar aqui as origens que eu quero
habilitar. Por simplicidade eu coloquei asterisco, e esse aqui é o header, ele vai fazer a mesma coisa que é feita via decorator, só que através do middleware. E aí no settings.py que está aqui, eu tenho que vir aqui e encaixar o meu middleware que está aqui, que agora está desabilitado, eu vou habilitar ele para vocês. Tá? Então o que acontece? Eu tirei o decorator, voltando aqui, tirei o decorator, vou até apagar aqui porque eu não preciso dele. Tá? E deveria agora, dando F5, continuar no 200 aqui, beleza. Então tá funcionando, eu carrego aqui as minhas contas e tal, tudo bem. Beleza. Até aí eu estava feliz e contente, contando que, beleza, me safei, né? Vamos continuar. Só que chegou o momento de criar uma nova conta. Então vou selecionar aqui uma conta de condomínio e mandar criar. E aí, course error. Acho que é porque estava tarde da noite e tal. Ah, meu Deus do céu, esse negócio de course de novo, comecei a estudar e fiquei assim, puxa, tá muito enrolado isso. E eu me lembrei da solução correta, que não é a que eu vou explicar para vocês exatamente agora. A solução correta eu vou explicar para vocês no final do vídeo. Eu vou primeiro descer pelo buraco de minhoca, resolver esse problema aqui. Vamos até descer pela toca do coelho, né? Enfim, tanto faz. Eu vou resolver essa questão desse erro de course, mostrar para vocês o porquê que ele está acontecendo e como resolver ele, tá? Manipulando os headers no Django. Mas depois eu vou mostrar para vocês por que no meu caso específico dessa aplicação isso não é o correto e qual é o correto a se fazer para uma aplicação que usa Vue.js no front, Django no back, em desenvolvimento, tá? E que não precisa e que na prática eu não preciso fazer requisições cross-origin. Já estou dando a dica para vocês aqui, se vocês já quiserem pensar. Mas enfim, vamos continuar aqui. Por que esse erro está acontecendo? O course, eu resolvi um dos problemas, que é a questão da origem. Vamos lá, vamos mostrar por que isso acontece. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. O que acontece no course? Eu tenho aqui meu site, tá? Eu tenho um servidor. Tenho aqui meu servidor. E esse servidor, eu tenho aqui o meu usuário. Com o computadorzinho dele, ele fez uma requisição para esse servidor. Com essa requisição, ele baixou uma página no browser dele. Quando ele fez essa requisição e baixou, o browser vai fazer o seguinte, ele vai pegar e vai... essa página que eu baixei, que é um HTML, ele vai ter HTML e vai ter um JavaScript lá dentro, que vai executar um monte de coisas em JavaScript. Se eu fizer dentro do JavaScript dessa página que eu baixei, vou colocar aqui, né, uma paginazinha... É o meu HTML. Lá dentro eu vou ter vamos supor que eu queira uma aplicação Vue.js, React, Angular, qualquer coisa dessas, qualquer JavaScript que faça uma requisição dinâmica, seja um fetch, usando o fetch API, ou o XML HTTP request, que é basicamente chamadas assíncronas para o servidor. Se eu fizer um fetch de volta para o servidor, esse fetch vai ter os headers HTTP e lá dentro o navegador vai colocar um header chamado origin. Deixa eu só colocar aqui headers. E dentro dos headers eu vou ter um que é o origin. E esse origin vem de onde? Vem do endereço que eu busquei essa página inicialmente. Então essa página eu fui em algum lugar, https, dos pontos, // contas.com. Vamos supor que seja esse o domínio. Ele voltou com a página, e aí no momento que eu vou fazer esse fetch aqui, ele vai colocar o origin, esse endereçozinho aqui, ele vai para o meu origin. Ele é colocado aqui nesse header, exatamente esse endereço é o valor desse header origin. E aí eu mando essa requisição. Se essa requisição volta para o mesmo servidor, que é o contas.com, não tem problema nenhum, porque esse não é um cross-origin, ele é um semi-origin, né? A mesma origem. Então ele funciona normalmente.
O problema acontece quando esse fetch vai para um outro servidor. Tá? Então, deixa eu fazer aqui aqui eu tenho um servidorzinho. E aqui eu tenho um outro servidor. No momento em que esse fetch vai para um outro servidor, aí se aplicam as regras de CORS. Ele vai pegar, ler meu origin, tá? Só que na requisição que eu fiz, não vai ser contas.com. Essa requisição aqui, ele foi para https outro.com, por exemplo. Então eu vim para cá, para o outro.com, porém o meu origin é esse aqui. Tá? Porque a minha página foi baixada, a minha página originalmente foi baixada desse primeiro servidor, tá? Do contas.com. Então baixei do contas.com, tem um HTML desse contas.com, dentro desse HTML tem um JavaScript com uma chamada de fetch, que vai direcionar para outro.com, porém o meu origin é contas.com. E nesse momento eu tenho o meu erro de CORS. Tá? E por que eu estou tendo esse erro no Vue.js? Simples, porque qual é o paralelo? O meu contas.com é o meu servidor de desenvolvimento do Vue. É onde eu estou baixando os meus arquivos do Vue. Se você vir aqui, ó, o meu localhost é 5173. Localhost, porque a porta também faz parte, tá, da origem. Então tem aqui localhost 5173. Porém, a minha chamada HTTP, ela está sendo feita para, deixa eu achar aqui um AdBuild, por exemplo, está sendo feito para aqui, ó, localhost 8000, que é o meu endereço do Django. Então ele conta como cross-origin, tá? Então aqui é o 5173, localhost 5173, e aqui é o localhost 8000. Então vai dar os problemas de CORS, tá? Como resolver? Uma das coisas é o header de allow origin, que a gente já viu. Então no caso do allow origin, eu vou ter aqui, vamos voltar lá no Django. Aqui no middleware eu tenho um access control allow origin que o servidor devolve na resposta. Então na response vem com esse header. Isso indica para o navegador: olha, pode mandar que eu vou topar a tua requisição. Então a origem, eu aqui estou topando todas as origens, mas se eu não quiser todas as origens, eu vou colocar aqui quais as origens eu aceito. E as regras para determinar quais as origens estão aqui nesse documento aqui. Então como lidar com o allow origin, em algum lugar aqui tem aqui diz as regras, olha, quais os métodos que ele permite, quais os tipos, por que ele topa text plain, form date, URL encoded. No meu caso é application JSON, por isso eu caio nas regras de CORS. Se for applications XML também vai acontecer isso. E aí ele mostra aqui também os diagramas de sequência como é que acontecem, tá? Então aqui quando o meu servidor me devolve um header de access control allow origin asterisco, ou uma lista dos servidores que tem aí, eu não lembro como é que faz essa, tá em algum lugar aqui, a gente procura aí você procura aqui se precisar de um controle mais fino, tá? No momento em que ele define aqui qual origem ele permite, se a tua origem bater com a lista de origens permitidas, a tua requisição é aceita. E aí fechou, você continua. Porém, não são apenas as origens que ele quer. Ele também controla o método e os headers, tá? E foi aí que eu falhei, porque eu só coloquei a origem, porém ele aqui, por exemplo, tem um access control allow access control request headers, que está dizendo o cliente pedindo, olha, eu estou querendo te mandar esses headers aqui. E o servidor vai me responder o quê? Olha, eu estou... inclusive tem um allow methods aqui, ótimo. Então, eu permito esse header e esse header, tá? Que bate com os headers que ele pediu. Então, essa requisição pelos headers vai ser aceita. Além disso, ele também manda o access control allow methods. Quando eu mando aqui no meu options, eu peço também qual método eu quero, que é um post. E ele me devolve, olha, eu aceito post, get e options. Então, essa requisição, e essa é a chamada de pre-flight, eu não falei de pre-flight, eu já explico o que é, mas ele basicamente vai pedir o que? Ele vai mandar
uma requisição do tipo options, em que o servidor vai me devolver o que eu quero fazer. O preflight normalmente é enviado antes de um put, de um post. Um get normalmente não tem preflight. Eu não sei se é opcional ou se não é requerido mesmo. Aí tem que ler com mais detalhes aqui, mas você vê que no meu get lá, quando eu mandei, ele não me mandou a chamada de preflight, ele só não me serviu o que eu queria. Mas aqui, como ele quer fazer um post, ele mandou um preflight, o servidor devolveu para ele o que ele pode, beleza, então eu posso mandar, e ele mandou a requisição de fato aqui com o que ele queria, tá? E aqui já vem a resposta, essa última resposta, que já é a resposta de fato do post, né? Ele mandou a requisição post aqui, já mandou de fato a resposta do post. Então o preflight é essa primeira requisição extra que eu mando. Se você ver aqui, ó, essa chamada aqui final é a chamada de preflight, vou abrir como a chamada na Vera, que é um options, o método é options. Aqui ele manda o request, em que ele pede ele está mandando os headers que ele quer e o método que ele quer. Repara que a minha chamada de retorno, ele me dá um allow post options, me dá um allow origin asterisco, que é o que eu coloquei lá no meu middleware, mas não tem um allow headers. E por que não tem allow headers? Ele está bloqueando o meu... não está permitindo que eu faça o meu post. Resolver isso não é complicado. Eu posso esse decorator aqui é um allow all origin, mas eu vou dar uma hackeada aqui e vou colocar aqui um allow headers. Eu vou deixar asterisco, mas como eu quero fazer um post, eu poderia colocar aqui post. Vamos lá, vou colocar post get options, que nem tá lá. Se eu tô tentando aqui, pode ser que dê errado, mas vamos lá. Pode ser que eu cometa algum errinho. Se eu tentar novamente agora criar minha conta, ele também não foi. O que deu erro aqui? Deu erro de course também. Disallow preflight response. O que ele deu aqui? Então, allow headers. Ele deu os headers que eu queria. Ah, não, perdão. Eu misturei as coisas. Desculpa. Isso aqui é allow headers, não allow methods. Então, os headers que eu quero, quais são os headers que eu quero? Eu poderia colocar asterisco, mas eu quero dois. Eu quero o content type e eu quero o CSRF token, que são os dois métodos, os dois headers que eu estou enviando. Então, eu vou copiar daqui. Eu quero o meu request headers, tem esses dois headers que eu quero. E eu vou colar eles aqui. Vamos tentar de novo agora. Vou zerar aqui o meu log e vou criar. Então repara que agora ele já apareceu aqui, deu 200 nas duas e ele criou minha conta. Então tem uma conta de condomínio para o dia 10/7. Não está pago, então apareceu como vermelhinho aqui, então já minha aplicação está começando a funcionar. Tá? Se eu tentar agora criar uma outra para o mês 8, ele também vai funcionar. Tá? Então já criou aqui e a minha aplicação agora está funcionando. Então, eu habilitando no servidor quais headers aquela chamada pode responder, né? Aquela requisição, na verdade, quais headers são habilitados, né? São permitidos naquela requisição, eu agora consigo contornar essa questão do CORS. Bom, em princípio está resolvido, né? Minha aplicação está funcionando, eu consigo criar outra conta aqui, fazer coisas diferentes. Porém, como eu falei, essa não é a maneira correta de resolver, no meu caso. Por quê? Porque o que acontece? Embora eu esteja fazendo isso aqui em desenvolvimento, esse cara seja o meu servidor do Vue, do Vite, né, que está servindo os arquivos para mim para desenvolvimento do front-end. E esse aqui é o meu back-end. Tá? Então aqui é o meu localhost 5173, esse aqui é o meu localhost 8000. Quando eu for para produção, não é isso que vai acontecer. Em produção é diferente, porque em produção eu vou ter o meu usuário aqui, ele vai pedir, agora sim, de um servidor que é o contas,
Ele vai fazer aqui. Vamos supor que agora está em produção, que é de fato contas.com. E agora com contas.com, eu vou... A minha aplicação, na verdade, como é que ela funciona desse lado, quando eu estiver em produção? Eu não vou ter esse servidor de desenvolvimento. Isso aqui não existe em produção. Em produção tem apenas um servidor, pelo menos nesse caso dessa minha aplicação. Tem apenas um servidor, que é o contas.com. Internamente, como é que esse servidor está funcionando? Isso aqui vai ser na prática um Apache ou um Nginx, vamos supor que seja um Nginx. E o Nginx vai ter lá dentro, eu vou ter o meu... Eu posso usar Docker, posso usar direto na máquina, tanto faz, mas eu vou ter aqui uma aplicaçãozinha rodando o meu back-end. E vou ter um disco, né, uma memória, em que eu salvo os arquivos estáticos. Esses arquivos estáticos são salvos num diretório na máquina. E aqui no Nginx eu configuro as regras de acesso para... Esse cara aqui vai ser um Proxy Pass, né, um WCGI Pass para o back-end, para servir a minha aplicação Django. Porém, os arquivos estáticos vão ser apenas uma regra de redirecionamento em que ele vai pegar a minha URL pedindo arquivo estático e vai simplesmente ler um arquivo da máquina e devolver esse arquivo como ele está. Em que, para fora, para o mundo aqui de fora, a origem é sempre a mesma. Então, quando vier o meu fetch, aqui, que eu baixei minha página, né? Baixei minha página. Quando a minha página fizer um fetch, ele vai devolver para cá, para o mesmo servidor, em que ele vai pegar, vai fazer uma requisição. Aí, beleza, pode ser, quando bater aqui, se for provavelmente vai ser uma chamada para a própria aplicação, então ele vai redirecionar para o back-end e vai funcionar certinho. Bom, essa é a minha configuração de deploy final. Tá? Então, minha aplicação em produção, na prática, não envolve nada de cores, não tem cross-origin, não tem nada. Então, como é que eu faço para, em desenvolvimento, simular exatamente esse cenário que está aqui? É simples, eu uso um proxy. Tá? Eu tenho o Vite, o meu usuário vai fazer... Deixa eu colocar aqui um pouquinho, isso aqui é... Produção... Isso aqui é dev. Em desenvolvimento, o que eu vou fazer? Eu vou ter o meu servidor de desenvolvimento aqui. E vou ter o meu desenvolvedor do back-end, o meu servidor do back-end. Servidor... Aqui é o Vite. Pode ser qualquer outro servidor, mas no meu caso eu uso o Vite. E aqui vai ser o Django. Quando eu mandar essa requisição, o Vite eu posso configurar aqui um proxy. E esse proxy faz o quê? Ele recebe a chamada e da mesma maneira que o Nginx funciona como um proxy aqui para os meus arquivos estáticos do back-end, o Vite pode funcionar como proxy para pegar a requisição que vem aqui e passar para o Django, só que ele me permite que eu reescreva o origin para evitar aquele problema de cross-origin. E é o setup que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? E aí, claro, depois tem o retorno aqui do meu documento, da minha requisição aqui. Tá? Então, em vez da minha aplicação fazer as chamadas para do Django diretamente, ele vai passar pelo proxy do Vite e aí ele resolve isso reescrevendo a origem para eu não ter esse problema, e aí eu não tenho que nem fazer nada em relação a cores. Tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que isso funciona. Vamos aqui no... Primeira coisa, eu vou desabilitar o middleware para voltar a dar o problema. Deixa eu voltar aqui no settings.py.
Vou desabilitar o middleware. Então agora eu estou de novo com o meu problema de cores rolando, né? Então aqui, ó, tá vendo que dando um cores erro, de allow origin, tudo certo. Agora eu vou abrir o meu vit.config JS, tá aqui. E aqui eu já deixei preparado para vocês a configuração de como é que tem que ser. Isso aqui tem alguns recursos na internet para vocês acharem isso aqui, mas eu vou descomentar isso aqui. Vocês vão colocar esse trechinho de server dentro aqui do define config. Eu vou ter aqui a parte de server e proxy. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar o barra API, que é se na requisição ele reconheceu o barra API, ele vai dizer que o target é para esse endereço aqui, que é o meu servidor Django. Com isso, e aí qual é a regra que ele faz? Ele vai pegar e reescrever, vai pegar, tirar, quando ele mandar para o Django, ele vai tirar o barra API e vai colocar nada, porque é como o Django está esperando. Em produção, vai ter que ser, se você quiser manter o mesmo setup de produção e desenvolvimento, é recomendável. O legal é você fazer o quê? Na tua aplicação Django, lá no URL, no URL conf, né, aqui no, não esse, mas o outro, o que eu gosto de fazer? Eu coloco aqui um path com API barra. Então, quando eu chegar a toda a requisição de API, vai ter normalmente um API aqui, em vez de ser o build control, eu vou ter um API barra, e depois o build control fica por conta do URL conf do build control aqui. Ele vai ter o build control e os endpoints, tá? É uma opção. E o que vai acontecer com isso? Vai ficar uniforme. Eu não fiz isso agora, mas vai ficar uniforme aqui no Vite, porque eu vou colocar aqui também barra API e ele vai achar direitinho o caminho lá no Django. E vai ficar bom para produção, porque quando for em produção eu vou chamar com barra API mesmo, e para desenvolvimento. Então vai ficar igual na prática. Claro que em produção não tem o proxy, porque eu não vou ter nem o servidor de desenvolvimento. Então o mesmo caminho de produção vai ser o mesmo caminho de desenvolvimento no fim das contas. Então beleza, eu vou ter aqui a regra de rewrite, vai ficar assim para mim. E agora, quando eu tentar fazer o meu get, ops, o que aconteceu? Por que ele não carregou? Ah, não, tá, falta uma coisa. Sim. A minha aplicação não tá. Tá, eu fiz aqui na parte do Vite, mas não é só isso. Eu tenho que ir na minha aplicação. E mais um benefício de você configurar o proxy é porque na tua aplicação você vai ter um código mais limpo, porque eu estou colocando nas minhas views, vamos colocar aqui pelo add view, eu estou colocando hardcoded de endereço do servidor, isso não é legal. Então o legal é você não precisar fazer isso. Quando você coloca se você já estiver em produção, você fizer isso aqui, ele vai entender que você tem que encaminhar para o seu servidor. Agora, quando você está em desenvolvimento, o que eu vou fazer? Eu coloco só isso, coloco aqui barra API e o endereço que eu quero. Com isso, pelo menos agora a listagem das builds deveria funcionar. Não, dos templates. Ah, tá, porque o build types tá certo. Porque a listagem de build types aqui já começou a funcionar. Porém, a listagem das builds ainda não. Por quê? Porque ainda tem o código errado. Então, eu aqui, em vez de referenciar direto o servidor, eu estou colocando só o caminho. E, no meu caso, ainda falta eu vir aqui e trocar esse cara aqui por apenas o caminho. E agora a minha aplicação está funcionando normal. E eu não tenho que fazer nada do CORS. Nada. Quer dizer, o meu servidor não me... Na prática, eu tenho aquele código que ficou lá, está de lixo agora, mas ele não está sendo usado. Então, tanto o middleware que eu criei aqui, quanto o decorator que eu criei aqui, nenhum está sendo usado. Porque o Vite resolveu tudo para mim. E essa é a melhor maneira de resolver esse problema. Porque agora eu posso deixar tudo da maneira como está. E quando eu for para a produção, eu vou conseguir que isso tudo seja resolvido, sem ter nenhum problema de ter que trocar e ficar lidando com acesso de
aqui na view, perdão, aqui no... sem ter que lidar com exatamente qual o endereço do servidor. Já vai estar tudo certinho configurado e é como tem que ser, e finalmente, é como tem que ser de fato, porque eu não tenho um problema de cross-origin, como eu mostrei aqui. É tudo semi-origin. Eu só tenho esse domínio para lidar. Só tenho um servidor para lidar, não mais que isso. Então isso está resolvido. Bom, nesse ponto então parece que está tudo certo, né? O problema está resolvido. Porém, ainda não, infelizmente. Vamos voltar aqui na nossa aplicação e vamos dar uma olhada aqui que eu tenho, deixa eu dar um F5 aqui, e eu tenho aqui as minhas duas chamadas que estão funcionando, obviamente. Tenho aqui a minha lista carregando e minhas contas. Só que, vamos tentar criar uma conta. Eu vou pegar aqui e tentar, só para não confundir vocês, vamos colocar uma conta de luz que ainda não foi criada. Eu vou tentar criar. E repara que deu um erro aqui. Que erro é esse? CSRF já é outra coisa. CSRF failed, origin checking fail. HTTP, olha só que interessante. Ele está dizendo que a origem não está... does not match any trusted origins. Isso é um problema que também dá para ser resolvido pelo VIT. Mas por que isso está acontecendo? Aparentemente o VIT, quando a gente faz uma chamada de post, não está sobrescrevendo a origem. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho um outro middleware aqui que eu coloquei para logar. Vamos pegar aqui o middleware. Esse middleware aqui é um middleware que eu coloquei só para logar a origem das requisições, tá? Só para a gente poder ver no log do Django. A única coisa que pega é o request, pega aqui os headers, pega a origem e imprinta, tá? E vai aparecer aqui no log do Django aqui. Então eu vou habilitar esse middleware e vamos ver o que acontece. Vamos lá no Settings e vou habilitar o Debug Middleware. Então agora eu vou dar um F5. Eu já devo ver algum log aqui, ó, tá vendo? Olha só. Origin none. Beleza, porque foi a minha requisição inicial, ele não está mandando origem. Agora, quando eu tentar fazer deixa eu ver, condomínio não, eu quero conta de luz, isso. Quando eu tentar criar agora, vamos ver como é que veio aqui, olha. Olha meu origin como veio. Bom, eu configurei o proxy para que não viesse assim, né? O proxy, talvez eu não tenha mostrado para vocês com o carinho necessário, mas eu volto nele. Quando a gente vem aqui no vit config, repara, eu tenho aqui as configurações de proxy, passo o target, mas eu tenho aqui um change origin, essa linha é importante. É essa linha que faz com que a origem seja mudada e eu não tenha esse problema, né? Então ele muda a origem para essa origem aqui, que é a origem do meu target. Então ele faz isso exatamente para evitar o problema. Só que, quando eu fiz uma chamada de post, eu tive um erro que não foi de CORS, agora foi de CSRF, e me dizendo exatamente que eu estou com a origem errada. E como eu comprovei aqui pelo log do Django, realmente a minha origem naquela requisição não foi sobrescrita, tá? Então isso eu não sei por que acontece, eu não sei se é um bug, eu não sei se é um comportamento esperado, eu não sei o porquê. Mas me parece ser um bug, tá? Parece ser um bug. O que eu vou fazer para consertar isso aqui? Eu tenho um código que eu deixei aqui uma colinha para mim, que é colocar essa opção configure lá no proxy. Então aqui dentro do proxy, depois do rewrite, eu vou colocar aqui uma opção de configure. E aqui no configure, o que acontece aqui? Eu recebo um proxy options e aqui eu tenho esse evento, nesse handler aqui. Eu tenho um proxy on, que eu posso pegar um evento, e quando acontecer esse evento de receber uma requisição no proxy, ele vai executar uma ação. E o que eu estou fazendo aqui nessa ação? Na hora que eu receber essa requisição, eu vou pegar o request que eu recebi, que é esse objeto aqui da frente. Eu não domino toda essa sintaxe aqui, tá? Mas esse é o cara que vai
ter a requisição sendo enviada para o servidor de desenvolvimento, perdão, para o Django, e nessa requisição eu estou setando o origin para ser o meu endereço que está, né, do servidor, de fato, do Django. Então, para o quê? Para exatamente eu forçar a origem a ser mudada. Provavelmente com isto aqui, não testei ainda, mas provavelmente com isso aqui configurado eu nem preciso do change origin aqui, mas eu vou manter os dois. E agora com os dois configurados eu posso... Deixa eu ver se o vit está funcionando. Já até veio aqui, olha. Tá vendo? A origem já foi até mudada agora. Se eu agora tentar fazer o meu create, inclusive ele já... Não, ainda não fez. Condomínio. Vamos colocar a conta de luz aqui. Conta de luz e fazer... E ele dá um 200 certinho, respondendo a conta de luz. E está aqui em cima, é que ele vem ordenado. Então ele já criou. Então agora sim eu consegui resolver todos os problemas, tá? Existe um setup no Django para origens de CSRF, mas o vídeo já está longo e eu estou focando em cores aqui. Então esse é o último ponto. Eu acho que se você acertar a questão da origem do CSRF, ainda assim depois vai dar um erro de cores mesmo, para que esse setup que eu acabei de fazer no proxy vai resolver de qualquer forma, tá? Então esse é o último passo que faltava para ficar com uma solução 100% resolvida, inclusive para chamadas de put, post e delete. Pelo menos o post eu tenho certeza que ele não estava fazendo direito. Agora com esse setup aqui do configure, ele vai funcionar direitinho. Bom, espero que isso tenha ficado claro agora para vocês. Pelo menos para mim agora está bem mais clara a questão, como é que se resolve, as alternativas, o jeito correto. E por que eu resolvi mostrar, Eric? Então por que você mostrou, já que o jeito certo é fazer com o proxy do Vite, por que você mostrou toda essa questão aqui de como é que faz, né, desse caso aqui, né? Por que você mostrou esse caso e como é que configura lá no Django? Faltou um detalhezinho também que eu esqueci, que é mostrar o app que vocês podem usar no Django. Enfim, por quê? Porque pode ser que vocês precisem de fato, pode ser que vocês tenham um cenário em produção que seja exatamente esse aqui, que precise fazer uma requisição cross-origin. E aí como é que faz? Vocês precisam ter o controle do servidor para resolver, ou então saber do servidor de destino da requisição como eles estão configurando os headers, mas a chamada de preflight vai te dizer o que eles aceitam. E aí você pode configurar a tua requisição para poder bater no outro servidor e ter a resposta que vocês querem. Se eles não aceitarem, aí não tem como. Se o servidor for seu, você configura e pronto. Então, se vocês precisarem fazer isso, tá aí a explicação. Se não, se a aplicação final de vocês em produção é uma aplicação simples, só tem um front-end, envio, React, qualquer coisa, e um back-end que vai ser servido pelo mesmo site, então não precisa lidar com cores. Você configura o proxy no Vite ou no servidor que for que vocês estiverem fazendo, tá? No Node, no caso, e acabou. Só isso que vocês têm que fazer. Se vocês precisarem lidar com cores no Django, existe um appzinho aqui que é o Django Cores Headers, tá? Esse pacote aqui que vocês instalam via pip, que vai resolver para vocês tudo isso que eu estou fazendo manualmente ali, de middleware e tal, decorator, ele trabalha por middleware, tá aqui, ó, ele vai colocar aqui o middleware dele, e aí tem várias opções, é bem mais robusto do que eu fiz. Olha, colocou as origens, você pode colocar, provavelmente também vai ter aqui, ó, os métodos, deve ter os headers também, aqui os headers. Então vocês podem usar o Django Cores Headers. Nunca usei, mas foi o que surgiu aqui, eu já vi várias pessoas recomendando. E, enfim, testem e aí me digam depois se tá ok. Se você seguiu até aqui, obrigado, espero que tenha sido útil. Um abraço para você. Não esquece daquele like, hein? Dá aquele like, se inscreve aí, se você curtiu, tá bom? Um abraço e até a próxima.